Nesta semana em que, infelizmente, completamos 2 meses dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia, o mundo clama e anseia por paz. E esse é um texto em que nós temos os fundamentos da verdadeira paz. Não a paz que o mundo pode dar por meio de seus acordos que frequentemente são quebrados, mas a paz que vem do Senhor Jesus Cristo, que nos libertou do império das trevas, nos transportando para o reino, para o seu reino de amor. E Ezequiel traz essa profecia, então, falando de uma aliança de paz. E eu convido você a acompanhar a leitura, então, de Ezequiel 34, a partir do versículo 25. Eu quero pedir a Júnior, mais uma vez, para melhorar um pouquinho o retorno aqui do pastor, que cantou, senão eu vou ficar rouco logo. Ezequiel 34, 25. Obrigado, meu irmão. Diz assim a palavra de Deus: farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra, e elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos do que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão. Habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhe-eis plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, sou Deus, sou seu Deus, estou com elas, e elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o Senhor, vosso Deus, sou o vosso Deus, diz o Senhor. Vamos orar uma vez mais, pedindo que Deus possa falar ao nosso coração por meio do texto lido. Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, somos gratos por estarmos aqui adorando o Teu santo nome. Somos gratos porque Tu quebraste as varas do nosso jugo, nos libertando da escravidão do pecado. Somos gratos porque nos fizeste Teu povo quando não éramos povo. Somos gratos porque fomos alcançados com incondicional amor, que nos pacifica o coração, que nos faz ter paz contigo e uns com os outros. Oramos para que essa porção lida da Tua profecia fale ao nosso coração hoje e possa transformar-nos e encorajar-nos a aguardar pelo Teu grande livramento final. Oramos assim agradecidos em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o profeta Ezequiel, ele é levantado por Deus aqui para trazer uma palavra de juízo, mas também de libertação. Ezequiel recebe do Senhor uma profecia de alerta, de aviso, de advertência para um povo rebelde que se distanciava de Deus. Nessa época aqui, o povo já havia sido levado cativo pela Babilônia, que até então, ali no 7º século antes de Cristo, era o império dominante do mundo conhecido da época, e então eles foram levados e ficaram 70 anos ali, feitos cativos na Babilônia. Foram 3 investidas militares, uma primeira para sitiar a cidade, enfraquecer as fortalezas de Jerusalém. Desta feita foram levados alguns jovens ali, dos mais sábios, habilidosos, guerreiros, valentes, e dentre eles Daniel, por exemplo, foi levado, e alguns profetas também foram nessa primeira leva, e depois uma outra investida militar, e a terceira e derradeira, já findando ali no período próximo a completar-se cerca de 15 anos de investida militar, eles foram completamente destruídos ali, a terra, as vinhas, os muros e o templo. Então é neste momento que essa profecia chega para esse povo. Esse povo aqui já estava há um tempo sofrendo ali, distante da sua terra, distante do templo, com muitos familiares mortos, e tudo isso por causa da rebeldia do seu coração. Esse povo aqui que aprendeu a adorar o Deus verdadeiro, desaprendeu no caminhar a confiar no Senhor e passou a se misturar com outros povos. E essa mistura não foi para influenciar esses povos a adorar o único Deus verdadeiro, mas para tomar para si outros casamentos mistos, e assim também as próprias divindades pagãs entraram no rito de adoração do povo conhecido como povo da aliança, do Deus de Israel.
A ponto, irmãos, de nesse templo aqui, tão admirado e que servia de tanta segurança, era quase como um amuleto da sorte desse povo de Israel, a olhar para o templo e pensar, Deus está aqui conosco, ninguém vai nos destruir. Nesse mesmo templo foram sacrificadas crianças a divindades pagãs como Mordoque e Baal. E por tudo isso, Deus leva esse povo cativo para a Babilônia, para purgar-lhes o coração, mas não para um castigo sem fim de restauração. Foi levado para lá para que eles pudessem sentir as dores da consequência do seu pecado e terem um reencontro com Deus que tinha feito uma aliança com eles e que era fiel para cumpri-la e cumpri-la até o fim. Então é nesse contexto que Ezequiel chama, no início do versículo 34, os 3 principais ofícios da sociedade judaica, o rei, o profeta e o sacerdote. Ele chama esses 3 ofícios aqui na figura do pastor. E ele fala que o povo andava como que ovelhas, e vocês perceberam na leitura que Deus está se comunicando como se fosse um pastor e o seu povo como se fossem ovelhas, que eram guiadas por falsos pastores, por reis, profetas e sacerdotes que haviam distanciado o seu coração de Deus e, portanto, liderado mal aquele povo para também se afastarem e se misturarem com outras adorações equivocadas diante do Senhor. E aí Deus diz, a partir do versículo 10 dessa mesma profecia do capítulo 34, que ele, Deus, levantaria um verdadeiro pastor. E ele chama esse pastor aqui de Davi. Davi certamente já estava morto há alguns séculos nessa época aqui. Mas Deus, levantando essa profecia na figura da linhagem davídica, de onde vocês lembram que lá em 2 Samuel, no capítulo 7, é dada uma profecia de que da linhagem, da descendência de Davi, nasceria alguém, um homem, descendente da tribo de Judá, que herdaria esse trono de Israel e que libertaria de uma vez por todas o povo da escravidão, não apenas de outros povos e nações estranhas, mas da escravidão do pecado. E certamente essa profecia apontava para o Redentor, para o rei messiânico, Jesus, o filho de Davi. Quando a gente chega então nessa parte do versículo 25, que nós lemos até o verso 31, e eu quero ser bem prático com os irmãos, nós já estamos com o horário bem avançado, é que ele traz aqui 3 bênçãos basilares que dão sustentação a essa paz prometida. Diz o verso 25, se você voltar os seus olhos para o texto, que o Senhor, Ele mesmo, fará com elas, ou seja, com as ovelhas da casa de Israel, uma aliança de paz. E que Ele mesmo acabará com as bestas feras da terra, e seguras as ovelhas poderão habitar no deserto e dormirão nos bosques. Aqui, meus irmãos, o texto, ele é uma profecia, mas ela foi composta em forma poética. Então, nesses versículos que nós lemos aqui, há um intercâmbio de ideias que vão se combinando, que formulam 3 principais bênçãos. A primeira bênção é a promessa divina de segurança. E o primeiro versículo já nos deixa claro os fundamentos dessa segurança que o Senhor traria. A segunda garantia é da provisão de Deus. E a terceira e última é a bênção da libertação. E aí nós vamos ver que, por exemplo, nos versos iniciais, o verso 25 por completo, mas também partes finais dos versos 27 e 28, eles compõem essa poesia falando desta primeira bênção, que é a promessa divina de segurança. Diz o texto aí: farei com elas aliança de paz, e, portanto, elas não mais servirão como aquelas aves de rapina ou aves de caça, ou mesmo não serão mais a própria caça das bestas feras do campo e da terra. Por quê? Porque elas habitarão seguramente no deserto, que era um lugar perigoso, e também terão a capacidade de dormir em bosques. E os irmãos devem lembrar que o contexto de deserto e bosque ou floresta eram contextos perigosos, eram contextos em que as pessoas conheciam bem que não era propício, especialmente à noite, caminharem por entre as florestas ou no deserto desacompanhado. Mas diz o texto que essa bênção da segurança traria aquele senso tão puro, tão de descanso para a alma, que eles poderiam se sentir como ovelhas, que não é um bicho de caça, que não é uma fera do campo, mas como ovelhas elas poderiam dormir seguramente em pleno deserto e numa floresta. No verso 27, no finalzinho, diz que elas estarão seguras na sua terra, e aqui já indicando, obviamente, o retorno do cativeiro para a reconstrução de Jerusalém. E lá na parte B até a parte D, da metade do versículo 28 até o final do versículo 28, diz que as feras da terra nunca mais as comerão, e elas poderão habitar seguramente, e ninguém haverá
que as espante. Interessante que quando a gente vê logo no versículo 25 aí, essa expressão, farei com elas aliança de paz, literalmente aqui no texto, é a mesma expressão que Deus usa lá no contexto do primeiro ato de sacrifício da aliança que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis capítulo 15. Literalmente o texto está dizendo assim, vou cortar com vocês uma aliança de paz. E essa linguagem aqui é pactual. É o próprio Deus estabelecendo de onde viria a salvação que lhes traria segurança. Não viria deles. Deus não ficaria ali na expectativa de que o povo se arrependesse e depois disso pudesse voltar os seus olhos misericordiosos para resgatar-lhes a sua terra e a sua história. Não. Deus mesmo está dizendo que Ele cortaria a aliança de paz com aquele povo. E lá no contexto de Gênesis capítulo 15, nós lembramos que Deus pede ou ordena que Abraão corte alguns animais ao meio, coloque no chão, oferecendo em sacrifício. Mas, no fim das contas, quem passa por entre o sacrifício com fogo, eliminando tudo, consumindo tudo, é o próprio Deus. Indicando que esse movimento nunca é sinérgico, nunca é um conjunto de forças que faz com que agrademos a Deus e, portanto, recebamos o seu favor. Faça com que a gente primeiro confie em Deus e então, por causa disso, Deus nos beneficia com as suas bênçãos. Não, é Deus quem age primeiro, é Deus quem corta uma aliança conosco, quem firma um pacto a fim de nos garantir a paz que excede todo entendimento. É nesse contexto aqui, então, que Deus promete segurança. Nessa ideia do versículo 27 aí, diz que elas estarão seguras na sua terra. E a terra de Jerusalém nessa época estava devastada, queimada, estava completamente destruída, não havia mais muros que protegessem a cidade, não havia mais exército, nem o rei estava lá, havia sido cegado pelo Nabucodonosor, estava em terra distante, estava para ser sacrificado. Então os principais jovens haviam também se mudado, foram levados para servir no palácio real na Babilônia, e o que tinha sobrado naquela terra ali era um rastro de destruição. Eram os mais idosos, os doentes, as vinhas queimadas e um completo desespero de jovens que tinham sido abusadas, de senhoras que haviam sido mortas. E há historiadores que dizem que aquela visão aqui do capítulo 37 do Vale de Ossos Secos era uma visão meio que de estrada. É como se o caminho da tortura do povo que foi levado cativo nessa última leva, na terceira leva do exército militar babilônico, tivesse dado para compor uma estrada de ossos. Tamanha foi a mortificina causada por esse imperador, mesmo que ele tenha levado primeiro o conjunto ali dos mais jovens, dos mais fortes e dos mais capacitados para servirem no reino. Então, de fato, o cenário não levava a crer que haveria essa possibilidade de uma restauração a ponto de elas poderem, como ovelhas, dormirem seguramente, repousarem no deserto, lugar de salteadores, dormirem num bosque, lugar de feras do campo. Mas diz aí o versículo 28, finalzinho, que as feras do campo, as feras da terra, nunca mais as comeriam. E que elas poderiam habitar seguramente, sem haver quem as espantasse. E aí, desculpe, irmãos. E aí, quando nós vemos essa linguagem aqui de nunca mais, vocês nunca mais estarão inseguras, vocês nunca mais serão comidas pelas feras do campo, vocês poderão habitar seguramente, nós entendemos que é uma profecia, sim, de uma restauração completa. Deus está prometendo aqui trazer para aqueles judeus, ao final daqueles 70 anos, que era o período determinado por Deus para que eles lá estivessem, um desfrute de uma segurança pacificadora. Eles poderiam dormir seguros em casa novamente, teriam seus lares reconstruídos, os muros reerguidos e o templo refeito, para que eles pudessem habitar seguramente. Mas não somente em segurança, e também desfrutando de provisão. É assim que nos dizem o verso 26 e também parte do verso 27 e parte do verso 29. No verso 26 é dito que delas, ou seja, das ovelhas, e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, e serão chuvas de bênçãos. Veja o verso 27, partes A e B. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E lá no versículo 29, a parte inicial diz: levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra. Todas essas expressões voltadas ao tema da provisão.
Eu não apenas vou trazer vocês para habitar em segurança, eu vou prover para vocês e vou suprir todas as suas necessidades. E aí, meus irmãos, com essa promessa de chuvas de bênçãos na estação apropriada, haveria não uma ausência de água, uma escassez para que houvesse miséria, como era agora o status quo daquela terra, nem haveria também um exagero de chuvas torrenciais que destruíssem as novas plantações. Deus promete uma chuva abençoadora para regar a terra e trazer dela a sua novidade. E essa expressão aí é acompanhada de uma profecia de que Deus finalmente seria reconhecido pelo povo como esse Deus provedor que traz salvação. A expressão, e saberão que eu sou o Senhor, está repetida aí tanto no verso 27, que nós lemos, e também no verso 30, quando diz, saberão, porém, que eu, o Senhor, sou o seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Por essa bênção da segurança e por essa bênção da provisão, Deus estaria se revelando a esse povo como o Deus da graça, como Deus que protege, como Deus que provê. E aqui claramente nós nos lembramos aqui do Salmo 23. O Salmo 23, que foi composto por Davi, que é citado aqui na profecia de Ezequiel, tem essas expressões de semelhança. Diz que eles estariam sendo levados, muitas vezes, não apenas para pastos verdejantes, para juntos de águas tranquilas, mas que em alguns momentos o povo seria levado para vales sombrios, como vales da morte, mas que eu estaria com elas, diz o Senhor, que a minha bondade, a minha fidelidade, a minha misericórdia lhes perseguirão todos os dias. Deus então promete que esse povo estava sim aqui, passando pelo aperto da provação, do cativeiro, porque haviam aprisionado o seu coração em pecados terríveis diante do Senhor, mas que Deus com misericórdia prometia para eles uma restauração, e essa restauração incluía provisão, incluía pastos verdejantes novamente, incluía fontes de águas límpidas, potáveis, para descedentar a sede deles, traria também para eles uma bênção de provisão de tudo que eles necessitariam para reconstruir a nação. Vejam que aqui são todas bênçãos voltadas para o aspecto físico, estrutural e material. E aí você pode estar pensando assim, Deus então está dizendo que Ele seria reconhecido, vocês saberão que eu sou Deus, quando eu der isso a vocês. Mas graças a Deus que Ele coloca aqui na parte final do texto, essa terceira bênção, que é a bênção da libertação. Então nós vamos agora acompanhar a parte final do verso 27, a parte inicial do 28 e a parte final do verso 29, que falam sobre o tema da libertação. O verso 27, a parte D, diz assim, e saberão que eu sou o Senhor, quando o quê, irmãos? Quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos que as escravizavam. Aqui vocês saberão que eu sou Deus, não quando apenas eu lhes proteger, não apenas quando eu tirar vocês de uma terra estranha e reconstruir vocês numa terra segura, e não apenas quando nesta terra segura eu fizer prover para vocês pão e água. Vocês saberão que eu sou Deus quando eu libertar vocês do jugo da escravidão. E aí, se você também observar o verso 28, na parte inicial diz assim, já não servirão de rapina aos gentios, vocês não mais serão tragados, humilhados, destruídos, roubados, escravizados. E a promessa inclui também no final do verso 29, que não mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. E essa expressão aqui, opróbrio dos gentios, que significa vergonha, vem de um verbo que a raiz é muito voltada a uma cor, é ruborizar. Então, vocês não mais se avermelharão diante dos gentios, vocês não mais terão vergonha, vocês não mais corarão de vergonha por causa do pecado de vocês, que levou vocês para o cativeiro. E aqui, irmãos, é uma situação interessante, porque historicamente falando, nessas disputas aqui, de guerras, de conflitos dessa época, era muito comum que quando um povo vencia um povo rival, na verdade o que eles estavam entendendo é que o Deus daquele povo venceu a divindade daquele outro povo. E aqui o que estava em jogo não era apenas a honra do povo, mas a honra do Deus do povo.
E Deus promete que, aliás, antes de tirar a vergonha do rosto deles, pelo fato de eles terem promovido toda essa destruição e serem culpados da desonra de Israel, a própria vergonha que recairia sobre o Deus de Israel também seria revertida em honra. E nós vemos essa expressão muito clara aí nessa própria profecia de Ezequiel, no texto que promete exatamente essa transformação. Veja aí, por exemplo, no versículo... no capítulo 16, versos 60 a 63. Volte um pouquinho para o começo da profecia, Ezequiel 16, de 60 a 63. Deus fala assim: eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás e ficarás vermelho, corados, ruborizados de vergonha. Quando o quê? Receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e as darei por filhas, não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e então saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. É um trocadilho poético aqui que Ezequiel faz. Veja que coisa bonita. Vocês hoje estão corados de vergonha por colocarem o meu nome de opróbrio, de vergonha, de zombaria entre as nações. Mas vocês não precisam ficar envergonhados por causa do pecado de vocês, mas porque eu perdoarei todos os teus pecados. Mas quando isso acontecer, vocês se envergonharão de novo. Vocês se envergonharão constrangidos da minha bondade. Sabe quando a gente é filho e está meio traquino, desobedecendo nossos pais chegam com um presente, às vezes até fora de ordem, fora de época, fora de aniversário, e a gente fica... Como assim, pai? Eu estava aqui merecendo um castigo, esperando receber, uma advertência, e o Senhor vem aqui e me dá um presente. Expressão da graça de Deus. Vocês estão ruborizados pelo pecado, mas eu vou perdoar o pecado de vocês, e vocês ficarão envergonhados do tamanho amor com o qual vos remi, com o qual vos libertei, com o qual estou lhes perdoando e com o qual estou lhes resgatando para a terra que eu mesmo dei a vocês, não por merecimento, novamente, por graça. E esse constrangimento de gratidão, meus irmãos, é o que também está expresso em Isaías capítulo 54, verso 4, se você voltar um pouquinho aí para o profeta anterior, a Jeremias, 2 profetas anteriores aí, Isaías capítulo 54, versículo 4. Vamos ler juntos esse texto que será projetado também? Já está aí, vamos ler? Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. O Senhor diz, olha, vocês não precisam se envergonhar. Meu nome foi desonrado entre as nações, mas eu mesmo estabeleci com vocês uma aliança eterna, e essa aliança eterna inclui libertação. Vocês não ficarão prostrados para sempre, vocês serão resgatados, habitarão seguros, terão toda a provisão e serão finalmente livres para adorar-me verdadeiramente e de todo o coração. E a profecia então se encerra com os versos 30 e 31 da profecia de Ezequiel, voltando para o capítulo 34, quando o Senhor diz, saberão, porém, que eu sou o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois. Vocês são falhos, vocês são inconstantes, vocês são pecadores, mas eu sou o vosso Deus, que não minto, que não falho, que sou constante, que cumpro com a minha promessa fiel de cortar com vocês uma aliança eterna, diz o Senhor Deus. Nós temos então aqui, meus irmãos, esse tratamento constrangedor de um amor tal que um dia fez o Senhor enviar o seu próprio Filho como o verdadeiro libertador de nossas vidas. Nós nos envergonhamos e nos contristamos, sim, como fizemos antes de começar esse período da pregação.
Em geral, nós temos esse momento que chamamos de contrição e confissão. Nós começamos o culto sendo chamados por Deus para adorarmos. Nós cantamos louvores que exaltam a santidade do Senhor, a sua bondade e a sua fidelidade. Mas nós nos lembramos e nos envergonhamos quando olhamos para nós e vemos a nossa condição decaída. Muitas vezes esquecemos das bênçãos do Senhor, nos preocupamos em conquistar para nós os favores que os homens podem nos oferecer, de paz. Não a paz que o Senhor dá, que é perene, mas a paz que depende das circunstâncias. Movemos nosso coração de um lado para o outro em busca de prazeres e satisfações, de sustento com a força do nosso próprio braço. E quando algo nos acontece, que nós perdemos o controle ou o aparente controle da nossa jornada, nós somos prontos a murmurarmos contra o Senhor. Mas não poucas vezes Deus permite que passemos por vales sombrios da morte, para que possamos nos ver completamente como ovelhas, no meio de um bosque, ou no meio de um deserto, sem nenhum tipo de segurança própria, e nenhum tipo de recurso que nos dê uma jornada tranquila, mas nos lembramos que o Senhor disse que estaria conosco, que a vara dele e o seu cajado nos consolariam, e nos conduziriam de volta para junto dos pastos verdejantes e das águas tranquilas. É no Senhor onde nós descedentamos nossa alma, é no Senhor que nós temos nossos pecados perdoados, é no Senhor que nós nos constrangemos por inteiro, nos ruborizamos, ficamos avermelhados, porque não merecemos esse amor e o presente da graça que todos os dias Ele nos dá quando puxamos o primeiro fôlego no primeiro raiar, que nos relembra que as misericórdias do Senhor, assim como o sol, nascem todos os dias para nós, a fim de que não sejamos destruídos. Não merecemos, irmãos, o favor, o amor, a paz e a segurança. Mas no Senhor Jesus temos libertação de pecados e por conta disso conhecemos a Deus. Você não conhece a Deus verdadeiramente pelas bênçãos que você recebe, as bênçãos físicas e materiais, elas apontam para um Deus provedor. Mas como diz o texto, nós conhecemos verdadeiramente ao Senhor quando somos libertados da culpa, do medo, da escravidão, do domínio do pecado. É aí que nós finalmente olhamos para Deus e ficamos constrangidos por tão grande libertação. Somos nós, irmãos, os alvos dessa graça, as ovelhas da casa de Israel. Interessante que quando eles voltam, então, depois de 70 anos, do decreto do imperador persa, Ciro, que devolve para eles a liberdade de se tornarem novamente uma nação e ocuparem novamente a terra prometida, eles voltam, eles reconstroem a cidade, reconstroem os muros, reerguem o templo, mas alguns olham e falam assim, esse templo não é tão assim majestoso quanto o primeiro. E aí há uma profecia do profeta Ageu que diz que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E eu acho que eles não entenderam isso. Eles olham e ficam entristecidos. Eles olham e falam, esse templo ele é tão mais racanho, tão mais mirradinho ali, discreto do que o templo que Salomão construiu. Mas eis que essa profecia, assim como todas essas bênçãos aqui, que beiram a perfeição de segurança, provisão e libertação, elas deveriam colocar no coração do povo uma expectativa futura de pleno cumprimento. É assim que acontece em toda a profecia. Ou vocês acham que quando eles voltaram para a terra, reconstruíram muros, templo, exército, eles não tiveram mais ameaças? Eles não enfrentaram mais dificuldades em mantimento? Eles não enfrentaram mais dificuldades com a terra? Claro, enfrentam até hoje. Enfrentamos até hoje. Por isso que essa profecia, muito mais do que uma bênção nacional, ela é uma bênção que transcende as nações, porque ela apontava para o Redentor das nações. Quando Jesus entra neste templo refeito aqui, ele olha e diz assim, aqui está quem é maior do que o templo. O Deus encarnado habitou este templo refeito. É ou não é uma glória maior do que a da primeira casa? Mas ainda não é o fim. No finalzinho da nossa Bíblia, na profecia de Apocalipse, nós temos dito que no final das contas, o Senhor, o próprio Senhor Jesus, seria o templo da nossa habitação. No fim das contas, o templo reconstruído, porque este aqui também foi destruído no ano 70 depois de Cristo, tudo isso nos leva a essa expectativa. O que recebemos aqui agora são amostras
grátis da bênção do Deus que nos acompanham e que nos constrange todos os dias, porque não merecemos e sim recebemos pela sua generosidade. Mas nós não devemos nos acostumar com essas bênçãos. Devemos ansiar pela bênção da completude de tão grande libertação. Porque um dia, quando este verdadeiro libertador, aquele que realmente efetua em nós e traz para o nosso coração a paz que o homem não pode conquistar por seus esforços e nação nenhuma pode reconstruir por seus próprios recursos, esse Deus feito homem que veio, morreu pelos nossos pecados, nos constrangeu com tão grande amor, nos dando nova vida na sua ressurreição, está à direita do Pai a governar, mas voltará de lá, nos céus, de onde aguardamos o seu retorno glorioso e finalmente teremos plena segurança, plena provisão e plena paz, porque será a paz daqueles que não mais pecarão. Você está ansioso por esse dia? É sobre este tipo de paz que nós devemos almejar. É sobre este tipo de paz que em tempos de guerras, em tempos de nossos próprios conflitos, em tempos de medo com a provisão e a insegurança com aquilo que vem à frente, com os falsos pastores que lideram a nossa região, a nossa nação, todos eles estarão sendo julgados por Cristo, mas o verdadeiro pastor, filho de Davi, virá triunfante para trazer justiça, para julgar a terra e para resgatar os seus. Ansiamos esse dia, não ansiamos pelas resoluções humanas, ansiamos pelo decreto eterno do Senhor, que não revoga a aliança de paz que é eterna para conosco. Vamos orar agradecidos a Deus pela paz que Ele nos dá. Paz essa que não pode ser confundida com a ausência de problemas, com a ausência de dificuldades, mas que ela permeia o nosso coração, ainda que em meio às guerras, trazendo-nos a plena segurança de que o Senhor peleja por nós. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós somos como tuas ovelhas, as ovelhas da casa de Israel. Às vezes nos sentimos perdidos pelo bosque, inseguros no deserto. Quantas vezes procuramos nossos próprios recursos para sanar os nossos problemas. E quantas vezes são caminhos que parecem bons, mas que no final são caminhos de morte, que nos levam a cativeiros, a prisões, a escravidões do pecado, da injustiça, do engano, do prazer luxurioso, da ganância, de tantas tentações que nós temos, das falsas expectativas nas lideranças humanas sobre nós, aguardando a tão sonhada paz. Mas nós queremos nos arrepender, Pai, todas as vezes que titubeamos o nosso coração e que deixamos de olhar para Ti, de crer no Senhor e de aguardar o nosso libertador. Que Jesus venha, que Ele nos liberte de uma vez por todas, ó Pai, que Ele sare a nossa terra e que Ele refaça o templo onde habitaremos plenamente até o último dia, quando o Senhor de fato nos fará parecidos, assemelhados a ponto de olharmos para Ti e acharmos em Ti o reflexo do caráter nosso transformado. Ansiamos pelo dia que não mais pecaremos e que comeremos livremente na Tua presença, em comunhão plena, em segurança e em paz. A paz que o mundo não pode nos dar. Obrigado, Senhor, pela Tua grande salvação. Em nome e para a glória do Teu Filho Jesus. Amém.